Fala pessoal, bora comentar sobre a CSN Mineração, que acabou de anunciar 3 bilhões em proventos, o que representa quase 8% de yield na cotação atual, e o mercado nem se animou tanto na cotação, já que temos quase 8% de yield em uma tacada só, e a empresa só está subindo 1,3%. Então bora lá comentar sobre esse provento, que foi dividido em 3 parcelas, e aqui, nessa outra foto, eu já peguei o valor líquido por ação, que nos dá quase 54 centavos por cada ação, data com dia 3 de outubro, ou seja, em breve, e a data de pagamento acontecerá até o final de dezembro deste ano. E se pegarmos esse provento e dividirmos pela cotação atual, temos 7,6% de yield líquido em uma tacada só. Então, de fato, a empresa tem pago proventos bem elevados. Desde o seu IPO, temos um dividend yield médio de 13%, porque a dívida está controlada, a empresa possui muito caixa, seguem também gerando muito caixa e conseguem pagar esses bons proventos. Fora que ainda tem chance de anunciarem algum pequeno provento para dezembro, e perceba que esse fato aconteceu JCP em dezembro de 2022 e também em dezembro de 2023. Então ainda poderia acontecer mais um pequeno JCP para dezembro deste ano. Mas com essa grande bolada que a empresa anunciou, eu nem esperaria por outro provento substancial no final deste ano. E aqui surge aquele questionamento: como é que a empresa consegue pagar tantos proventos e por que esse fato acontece? E o primeiro ponto é que a empresa tem condições de fazer isso, eles geram muito caixa, a dívida está muito controlada, e a empresa possui uns 12 para 13 bilhões em caixa no momento. Então só esse ponto permite esses fortes pagamentos de proventos. Já o segundo ponto, o seu controlador, que é o grupo CSN, que é listado na bolsa CSNA3 e tem vídeo recente aqui no canal, ele precisa do provento e ele acaba sendo o principal beneficiado, porque a CSN possui 80% da CSN Mineração. Ou seja, desses 3 bilhões em proventos que foram anunciados, 2,4 bilhões vão para a CSN. Então perceba que ele acaba sendo o principal beneficiado com esses bons pagamentos que a empresa tem feito. Além disso, o grupo CSN precisa de recursos porque eles seguem investindo muito e no momento a dívida está elevada. Então perceba que a alavancagem cresceu lá dos seus 1,3 dívida líquida sobre EBITDA para 3,36. E eles acreditam que poderão alcançar 2,5 de dívida líquida sobre EBITDA até o final deste ano, o que ainda seria um patamar elevado. Então no momento o seu controlador tem uma dívida elevada e estão precisando de recursos principalmente para investimentos. Além disso, um fato que tem feito muitas pessoas optarem pela CSN Mineração versus a Vale é por causa desse provento substancial que a empresa tem pago. E o segundo ponto é que a empresa pretende crescer o seu volume de produção em uma taxa bem mais acelerada versus a Vale. Tanto que eles pretendem crescer o seu volume de produção de 42 milhões de toneladas para 68 milhões em 2028. Fora que o teor médio de ferro também deverá crescer, e eles podem vender esse minério por um preço mais elevado. Então, tanto eles podem crescer no volume vendido, também podem vender por um preço melhor e também poderão conseguir redução de custos. Outro ponto, a empresa cita 15 bilhões em investimentos até 2028, o que representaria uns 3 bilhões por ano de investimentos. Fora que tem outra parte boa, é que a vida útil da mina Casa de Pedra será estendida por mais 25 anos, indo além de 2080. Então, para quem é sócio da empresa, certamente receberá muitos proventos com o passar do tempo, desde que o resultado permaneça positivo e você terá praticamente décadas de geração de caixa e pagamentos de proventos. Fora que a empresa destacou que eles também conseguirão aumentar o teor médio de ferro e o novo produto terá quase 62% de teor, o que até ficaria acima do que o teor de 67% em Carajás, que no momento possui a melhor qualidade de minério de ferro do mundo, e aqui no caso é da Vale. Então, para o futuro, a CSN Mineração até poderia ultrapassar a Vale no quesito qualidade do seu produto. Outro ponto, eles acreditam que essa mina que será concluída lá para 2027 e 2028 poderá gerar um EBITDA incremental de 4 bilhões ao ano, ou seja, o resultado da empresa poderá crescer em mais 60% versus o patamar atual. Então, se for o caso, o resultado poderá crescer e se o preço do minério permanecer bom, a empresa pode gerar muito caixa
e podem pagar bons proventos olhando para o futuro. Outro ponto, até o momento, a empresa não acelerou os investimentos, porque eles investiram 250 milhões no primeiro TRI, 400 milhões no segundo TRI, e a previsão são de 15 bilhões em investimentos até 2028. Então a empresa, em breve, deve acelerar a quantidade de investimentos para concluírem esse projeto. Outro ponto, a parte muito boa, é que a mineradora possui 12 bilhões no seu caixa, e no momento a empresa é caixa líquido, ou seja, a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então, na prática, se eles quisessem quitar toda a sua dívida hoje, eles conseguiriam fazer isso e ainda sobrariam quase 3 bilhões de reais. Fora isso, um fato que eu não acho tão atrativo é o preço da empresa, porque essa foto mostra que existe uma grande correlação entre o preço do minério de ferro em preto e a cotação da CSN Mineração. E essa foto mostra desde o IPO da empresa em 2021. Então perceba que antigamente a empresa já chegou a ser cotada até acima do que os R$8, porque na época o preço do minério foi para bem além do que $200 a tonelada. Aí depois aconteceu uma piora no preço do minério e a cotação despencou, minério subiu, cotação subiu, minério despencou, cotação caiu, e recentemente, apesar dessa alta que aconteceu, o minério ainda está baixo em comparação com períodos passados, principalmente em comparação com o início deste ano, e do nada a empresa subiu 50% na cotação em pouco tempo. Então temos algo até estranho, cotação subindo 50% e o preço do minério caindo. Então neste patamar de preço eu não ficaria confortável de aportar na empresa. E aqui nessa foto possui alguns comentários dos analistas do BTG que não têm recomendação de compra no setor, olhando para a Vale e a CSN Mineração, e aqui no caso, eles acham que a Vale está barata, 4 vezes EBITDA para o próximo ano, e que a empresa poderá pagar uns 6 a 7% de yield. Porém, a CSN Mineração continua sendo a mineradora de ferro mais cara do mundo, olhando para o resultado esperado do próximo ano. E a empresa estaria cotada por 8 vezes DV sobre EBITDA, o que seria o maior patamar versus a Vale e também outras mineradoras de ferro. E na prática, a empresa estaria negociada por um indicador até mais elevado do que esse, porque a cotação subiu ainda mais. Então cuidado para não ficar seguindo a manada, porque certa pessoa tem ação, porque todo mundo está comprando, porque o papel não para de subir. E esse fato aconteceu no ano passado, que do nada a CSN Mineração subiu absurdamente, uns 80% a 100% em pouco tempo, e depois a empresa entregou grande parte da alta. Então cuidado para não ir nessa euforia e acabar pagando caro e tendo um dano no capital investido. E aqui no caso, não é para colocar medo, mas apenas para você refletir, para não ir na onda de várias pessoas e acabar pagando caro em certa empresa. Outro ponto, a empresa também possui um programa de recompra em aberto que eles podem recomprar até 100 milhões de ações, o que nos dá uns 1,8% de yield na cotação atual. E a parte que eu não gostei é que em agosto deste ano eles recompraram quase 10 milhões de ações por um preço médio de R$ 5,58, sendo que a parte estranha é que praticamente eles só começaram a recomprar após essa alta. E durante bastante tempo a empresa ficou cotada aos R$ 3,00 alguma coisa, aos R$ 4,00 alguma coisa, e a empresa com um caminhão no seu caixa e não executaram nenhuma recompra de ações. Então fica até estranho que parece que só recompraram após que a empresa subiu. E por fim, nessa foto contém um trecho da planilha que fica disponível para quem é membro do YouTube, e aqui eu coloquei o dividendo esperado na faixa de quase 8%, e a empresa até tem condições de pagar um pouco acima do que isso, até porque só esse anúncio que aconteceu foi de quase 54 centavos, então a empresa tem até surpreendido no pagamento de proventos, porque eles têm pago um payout bem elevado. E por fim, 2 pontos de atenção que você tem que ficar ciente em ativos cíclicos é que pode acontecer sim uma queda no preço do minério, e se for o caso, esse ponto poderia machucar o balanço da empresa e, consequentemente, o pagamento de proventos, e esse fato é válido tanto para a Vale e a CSN Mineração. Já o segundo ponto, a empresa pretende investir mais de 10 bilhões até 2028, e esse ponto pode acarretar no crescimento da dívida, e se a dívida crescer muito, isso pode acarretar em fortes despesas financeiras, o que pode bater no lucro
e no pagamento de proventos. Então tem que estar ciente que coisas boas e coisas ruins poderão acontecer. Então, pessoal, comentamos aí brevemente sobre a CSN Mineração. Comenta se você é sócio e se ainda segue comprando neste patamar de preço. E em particular, não sou sócio e neste preço eu não compraria porque eu não acho que a empresa está barata. Fora isso, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também considere se tornar membro para ter acesso a mais de 460 vídeos para você aprender a investir melhor com foco na geração de renda passiva. E aqui possui vídeos práticos, vídeos teóricos, vídeos sobre os meus aportes, a minha carteira aberta e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também, se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país, e tem várias pessoas conseguindo bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black. Aí caso você queira ter tudo isso, é só preencher o formulário aqui abaixo e aguardar o pessoal entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.